Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz. Vamos continuar lendo no texto de Mateus, capítulo 6. Nós lemos parte do texto. Continuaremos lendo agora, a partir do versículo 22 até o verso de número 34. Nós fizemos a leitura do versículo 19 até o 21. Vamos continuar. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, que nesse momento o Senhor esteja tranquilizando as nossas mentes, os nossos corações, aquietando-nos em meio a toda a correria dos nossos dias, e que sejamos, Senhor, com todo o nosso ser na Tua presença, rendidos a Ti, para aprender mais do Teu ensino e ter no Senhor a possibilidade de cumprirmos, de vivermos uma vida melhor, segundo o que o Senhor tem proposto para nós. Nos ajuda, Senhor. Que mesmo em face, ó Pai, da debilidade, das limitações do Teu servo, que o Senhor, Pai, fale ao Teu povo, e que o Teu povo seja edificado, que o Teu povo seja alimentado e fortalecido, mais e mais, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu colocar o relógio aqui, que senão... Vocês já pararam para pensar o tanto que nós vivemos num mundo ansioso, numa correria frenética? Diz até, alguns falam assim, não, eu torço para os boletos, porque os boletos sempre vencem, né? As pessoas sempre estão angustiadas, ansiosas. Em nossos dias, nada mais normal do que ansiedade, alguém se sentir sobrecarregado, preocupado. De acordo com
os últimos grandes mapeamentos globais aí, da questão de transtornos mentais, feitos pela OMS, o Brasil possui uma das populações mais ansiosas do mundo. Cerca de 9,3% dos brasileiros têm uma ansiedade patológica, doentia. Os meios de comunicação não ajudam, porque são utilizados até para incitar em nós uma ansiedade pelo ter. A questão do consumismo desenfreado é incentivado no dia a dia. Em um mundo materialista como o nosso, muitos caem nesse engano, nessa mentira, nesse desejo de sempre achar que para ser, você tem que ter. E não é verdade, claro. Já dizia minha vozinha, tem muita gente que deixa de comer para vestir. E o ditado ainda é válido. Tem muita gente que deixa de coisas essenciais para aparentar nesse mundo mal alguma coisa, para ser considerado, para ser respeitado, para ser definido como alguém valoroso, porque as pessoas definem dessa forma. A falta de contentamento faz com que vivamos num mundo angustiante, vazio, triste, um mundo de insatisfações. A pessoa pega e tem ali um iPhone ou da Samsung também, né? É um Nokia de último modelo, mas de repente vai lançar no próximo mês o próximo ali smartphone, você falar, não, eu quero ter o outro tem uma bordinha diferente, não, o outro é melhor. E essa ansiedade, isso não é só com os celulares, não, tem muitas coisas, né? Moto, carro, casa, várias coisas têm incitado esse desejo por algo mais, por algo além. Essa falta de contentamento pode ser vista nos nossos próprios pais, nossos primeiros pais. Eles não se contentaram com aquilo que Deus tinha lhes concedido e quiseram mais. Deus lhes tinha dado tudo e falou, só dessa não é para comer. Mas eles foram incitados a comer daquela. O Satanás tem, sim, nos incentivado a buscar algo mais, não ter contentamento, satisfação em Deus, e isso tem nos adoecido. Esse texto, ao qual nós lemos, faz parte do Sermão do Monte, um texto proferido pelo nosso Senhor, em algum dos montes ali próximos ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, um grande lago de água doce, mas a gente, sempre nas Sagradas Escrituras, é mencionado como um mar. E ele pega, e ali ao sopé, ali do monte, a multidão estava ouvindo, e ele fala ali das bem-aventuranças, ele fala, então, de como a pessoa deveria viver uma vida de honestidade, de pureza, de amor, e aí depois ele passa para questões práticas. A questão da justiça deveria ser evidenciada na questão religiosa. A pessoa deveria demonstrar isso quando ela estivesse dando suas esmolas, quando ela estivesse fazendo suas orações, quando ela estivesse agindo, vivenciando isso em meio à sua adoração. Então, a oração, o jejum, as esmolas. Mas aí Jesus pega e adentra esse assunto. Ele fala, olha, quando vocês estiverem nesse mundo mal, como é que vocês vão viver? Como é que vocês têm vivido tudo isso? Cristo havia falado contra o desejo dos homens de receberem o louvor, as honras, as glórias. E agora ele nos adverte quanto a cobiçar as riquezas do mundo. Nós não podemos desejar as honras, as glórias desse mundo, nem as coisas desse mundo. Conhecendo o nosso coração, ele nos adverte para não vivermos dessa forma vazia, afixados, tentando nos agarrar a coisas,
quando nós devemos nos agarrar ao Senhor. Ele age, o nosso Senhor Jesus, ele age de forma cirúrgica. Ele vem cortar, extirpar esse mal na raiz. E caso venha assolar as nossas vidas, ele vem nos ensinar alguns princípios valiosos. Mas o que Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, ele nos ensina que aonde nós devemos colocar o nosso coração, a colocar o coração no devido lugar. E isso é visto no versículo 19 a 24. Jesus não se preocupa tanto com a questão de ajuntar. O problema não é ajuntar, o problema não é ter uma conta poupança, o problema não é isso. O problema é ficar fixado, viver uma vida de cobiça e de um acúmulo avarento de bens. Lembra do tio Patinhas, da história lá? Tinha o tio Patinhas e o McMoney, e os dois viviam lutando para ver quem acumulava mais riquezas. E o tio Patinhas vivia como um mendigo, mas ele tinha prazer todo final do dia, ele ia lá para o cofre dele, e ele tinha um trampolim na beirada da entrada do cofre, ele abria o cofre, ia lá para o trampolim, pulava e ia nadar no dinheiro. Ele vivia uma vida de miséria, mas ele gostava de se deleitar em toda aquela sua riqueza. Tem muitos que vivem uma vida de miséria, mesmo tendo coisas, porque eles vivem em função de coisas. O Senhor Jesus, ele começa falando da transitoriedade das coisas. As coisas são passageiras, Jesus nos alerta. Nesse mundo, diz nosso Senhor, tudo passa. A traça, come a roupa, a traça, para os pastores, a traça come os livros, os pedagogos, a traça come os livros, a traça come as roupas, a ferrugem corrói ali o metal. Também, ele nos fala que podemos ter ali até a questão do mofo, né? O mofo destrói o alimento, a questão do apodrecimento da madeira. Por exemplo, se você tem uma casa feita de madeira, você tem que fazer todo um tratamento ali na madeira para não apodrecer sua casa. E Jesus fala de tudo isso. Vocês estão olhando e tentando se agarrar a tudo isso, mas tudo isso passa, tudo isso se deteriora. Não, mas eu posso guardar, eu posso esconder. É? Você também pode receber uma visita inesperada, uma visita ali indesejada, que não marca a hora e que vai levar seus bens. É o ladrão. O ladrão, e principalmente naquela época, que as casas eram feitas de adobe, eram feitas ali as suas paredes de barro, o ladrão podia escavar e entrar na casa e roubar os bens. Então nada, nos nossos dias, nem naqueles dias, nem nos dias que virão, podem ser mantidas pela nossa vontade, pelos nossos cuidados, mas nós devemos confiar. O nosso Senhor tinha acabado de falar, de ensinar a oração do Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Podemos nos lembrar, até no Antigo Testamento, do povo de Israel que não confiava no Senhor, que mandou durante 40 anos o maná, chovia o maná 40 anos, e tinha gente que ainda pegava porção além do que era devido. Só que quando faziam isso, aquele alimento apodrecia. Quando nós temos a ganância, Deus faz apodrecer. Deus, com um sopro, faz tudo se dissipar. Nós devemos confiar que o que é necessário, Deus vai suprir as nossas vidas. Ele sim nos aponta. Ele faz uma pergunta que vem revelar muito de nós. Ele pergunta: aonde está o seu coração? Onde você tem depositado o seu coração? Onde você tem depositado todos os seu amor? O seu amor está aqui nessa terra? Pelas coisas desse mundo?
O seu amor está no céu, pelas coisas celestiais. Nós podemos lembrar de Moisés, que ele, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 26, ele desprezou as coisas transitórias, passageiras desse mundo, as honras do Egito, toda a honra do Egito, todos os prazeres passageiros, ele desprezou, preferiu ser humilhado, receber ali toda a dor, a perseguição, receber toda a rejeição, porque ele almejava algo superior, algo que não poderia ser deteriorado. Ele almejava o galardão celestial. Como temos enxergado o mundo? Ele fala de luz nos olhos, trevas, e aqui é a perspectiva, o que é que tem guiado a sua vida? A sua vida, a cosmovisão que tem guiado a sua vida é cristã ou não? Você tem sido guiado, regido pela palavra de Deus ou não? Você tem olhado e desejado o que é bom, agradável, e você tem vivido uma vida para a glória de Deus ou não? E aí nós podemos perceber realmente que muitos não têm feito dessa forma. O pregador Charles Haddon Spurgeon, ele disse: quando o maior motivo de um homem é ele mesmo, que natureza obscura e egoísta ele possui. Mas quando o seu motivo mais elevado é Deus, o brilho da luz brilhará sobre todos. Se você tem desejado você mesmo, e coisas para você mesmo, honras para você, que coisa terrível, que trevas você está vivendo. Mas se você tem buscado algo superior, o brilho brilhará sobre todos, diz Charles Spurgeon. O que é que tem feito seus olhos brilharem? Às vezes você teve ali o seu momento, apaixonou, né, pelo seu esposo, pela sua esposa agora, que é agora seu esposo e sua esposa, ou você está namorando, se apaixonou, era cativado, seus olhos não podiam desviar daquele foco. O que faz seus olhos brilharem? As bênçãos do mundo, as bênçãos de Deus ou as coisas transitórias do mundo? As coisas eternas dos céus ou as passageiras dessa terra? As imperecíveis no céu ou as deterioráveis dessa terra? Davi deixou seus olhos o levarem para algo que não era legal. Os seus olhos brilharam pela mulher do próximo, quando ele observou Batseba se banhando, e foi trágico para ele, para a sua família, para a família de Batseba, para o seu reino. Ele deveria ter seguido a palavra de Jó, quando Jó diz: fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Você tem feito um acordo com seus olhos para não cobiçar aquilo que não é para a glória de Deus, desejar aquilo que não é honroso, honrável. Geazi, servo de Eliseu, desejou a prata, as vestes chiques de Naamã. Ele, mentindo ali, tomou para si 70 quilos de prata e 2 roupas finas, mas recebeu algo a mais, porque o Espírito do Senhor ali revelara ao profeta Eliseu, e quando Geazi chega, depois de esconder aquele fruto da sua cobiça, ele pega e fala: eu sei muito bem o que você fez, e já que você queria os louros, as riquezas de Naamã, você vai receber algo mais, a lepra que ele tinha. E você e toda a sua família, vocês vão sofrer agora por conta disso. A lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre.
É impossível servir a dois senhores. É impossível agradar a Deus e ao mundo. Nós temos que observar no versículo 24, observamos a palavra ali, mamon, que é uma transliteração da palavra aramaica, a questão da riqueza. E Jesus aqui, ele personifica a riqueza como se fosse um Deus. Então ele pega e fala assim, olha, o que você tem dedicado, venerado, adorado? Você tem adorado tão somente ao Senhor? Ou você tem adorado e dedicado e gastado tempo excessivo com algo a mais? Lustrando seu carro, muito tempo no celular, a moto, a casa, a família. O que tem sido aí o seu ídolo? O que está tomando o tempo da sua vida e você tem esquecido de Deus? Eu já comentei, creio, que é curioso. Nas reuniões de orações, eu tenho 20 anos de ministério. E não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. Algumas pessoas que estão passando ali uma certa dificuldade e falam, pastor, vamos orar, ore por mim, ore para que eu tenha um emprego, ou então para ganhar um carro, para poder vir mais facilmente para a igreja, porque eu estou tendo que vir de ônibus. Enquanto ele está sem o emprego, está sem o carro, ô crente bom, ô crente fiel, ô crente firme, ganha o carro, ganha o emprego, qual que é a primeira coisa que faz? Deixa de ter comunhão com o povo de Deus, esquece de Deus. Aquele carro que falava, vou usar para a glória do Senhor. Ah não, agora eu quero ter o meu emprego para poder louvar, adorar o Senhor com meus dízimos e ofertas. Quando Deus pega e favorece a pessoa, aquilo é exposto. Qual Deus realmente reina no coração da pessoa? Não podemos servir a Deus nos domingos e a Mamon nos demais dias. A Deus com os lábios, mas a Mamon com o coração. A Deus de aparência, mas a Mamon na realidade. A Deus com metade da nossa vida, mas a Mamon com a outra metade. A esses ídolos do nosso coração. Não nos preocupemos demasiadamente com coisas, no acúmulo dos tesouros. Eles são deterioráveis sobre essa terra. Nada levaremos. Essas coisas vão passar, mas que nós busquemos as imperecíveis bênçãos, os tesouros que não podem ser tomados, não se deterioram, que são os celestiais. Se soubermos quem tem sido nosso Deus, saberemos de que reino fazemos parte, se deste ou do vindouro. Se soubermos em quem temos depositado o nosso futuro, saberemos onde está o nosso coração, aqui ou lá. A primeira estrofe do cântico Satisfação, do Vencedores por Cristo, diz, satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Que a nossa satisfação seja Cristo. Ainda que nós soframos, estejamos passando por situações diversas, saúde e ali a escassez de recursos, que ainda estejamos satisfeitos, porque temos Cristo. Que nossa satisfação seja unicamente nele. Lancemos fora os ídolos que têm afligido os nossos corações e confiemos e sigamos somente ao Senhor, adorando e prestando culto, como exige o mandamento do Senhor, unicamente a Ele e a nenhum outro. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus em todo o tempo. O versículo 25 nos diz que o nosso Senhor ordena, para não andarmos ansiosos. Não andem ansiosos, não vivam dessa forma, não sejam ansiosos. O significado aqui, ele está falando, não tem esse mau hábito. E se vocês estão tendo esse mau hábito, parem com isso.
Para com isso. O que estava acontecendo é que as pessoas estavam vivendo e permanecendo numa vida ansiosa, ansiosas com tudo. E quando Cristo os proibiu de ficar dessa forma, estava ordenando que parassem, interrompessem aquela ação que negava os cuidados do Senhor. Era para eles pararem com aquela rotina ansiosa. Parem com isso, preste atenção, desperta, acorda para a realidade. Ansiedade nos é inútil, porque não nos traz proveito algum. O que foi, o ontem já passou, o amanhã não chegou. Nós temos que viver o hoje. Quem dentre vocês, por mais ansioso que esteja, pode alongar a extensão de sua vida um pouco que seja? Você pode viver alguns minutos a mais do que Deus determinou? De forma alguma, diz Jesus. É como se o Senhor dissesse: como é que vocês obtiveram a vida de vocês? Quem tem sustentado a vida de vocês? De onde vocês vieram? É natural que nós respondamos: é um dom de Deus, o Senhor me deu a vida, o dom da vida. Como Jó diz, nu eu vim a esse mundo, o Senhor me deu tudo, eu vim nu eu sairei desse mundo, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós esquecemos disso, e assim nós negamos a Ele. E o Senhor está falando: vocês acham que Deus, que Deus lhes deu vida, que lhes tem sustentado todos os dias da sua vida, agora vai esquecer de vocês? Vai deixar vocês de lado? Ainda que pai e mãe te desampare, o Senhor não vai te desamparar. Deus sempre estará ao nosso lado e nos proverá o que comer, o que beber, o que vestir, coisas necessárias, básicas. Nunca faltará o que é básico para a nossa vida. Deus não fala que todos serão riquíssimos. A Bíblia fala que os pobres sempre tereis convosco. Jesus foi riquíssimo? Viveu uma vida modesta, simples, quando esteve aqui nessa terra. Devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, quaisquer que forem, devem ser lançadas sobre Ele. E assim nós devemos então demonstrar nossa confiança que Ele estará guiando, cuidando de tudo. Está tudo sob controle, porque Deus está no controle. Nosso Senhor falou nesse sermão a uma multidão que estava ali, como eu disse, num monte, próximo ao mar. O que vai ter muito? Próximo ao mar, muita chuva. Ali tinha passarinhos, tinha muitas flores, e ele provavelmente vira para as pessoas e fala assim: gente, olha as flores do campo, olha que coisa linda, que coisa bela, olha que coisa linda, nem Salomão, riquíssimo, se vestiu tão bonito igual essas flores que ali estão agora, mas daqui a pouco alguém pega e lança no fogo. Olha os passarinhos, eles não plantam, não ajuntam, não guardam, não celeram comidinha para eles, mas o Senhor lhes dá o alimento. Já viu pombinha comer? Eu fico encabulado com pombo, com passarinho comendo. Às vezes o passarinho está comendo e ciscando no cimento. Eu fico olhando e falo assim: mas que esse passarinho está comendo? O que essa pombinha está comendo? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo, mas Deus colocou o alimento para eles ali. Tinha uma irmã lá em Pontalina, que ela achava graça, que ela morava no sobrado e na rua tinha um pé de goiaba. E ela falava assim: gente, mas que coisa! A gente pega as goiabas de baixo, mas
Deus deixa umas goiabas tão bonitas ali para os passarinhos, e elas ficam ali em cima. Deus cuidava dos passarinhos, e ela via esse cuidado. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste com beleza as flores, que são passageiros, quanto mais vai cuidar de nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não fiquem inquietos, com o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer. Para com isso. Isso é coisa de gente que não conhece o Pai Celestial. Os ímpios é que são assim, eles não conhecem a Deus, vivem uma vida angustiante, mas vocês não. Vocês têm um Pai Todo-Poderoso que cuida, que lhes ama. Tanto amou que deu seu Filho pela propiciação dos seus pecados, para lhe dar perdão. Salmo 37, versículo 25: foi moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. 1 Pedro 5,7: lancem sobre todas as suas ansiedades sobre ele, pois ele tem cuidado de vós. Salmo 37, versículos 5 e 6: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 55, 22: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Filipenses 4, 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus cuida de nós. Fiquem calmos, está tudo sob controle. Viva um dia de cada vez. Isso não significa que nós não devamos ter o cuidado com as coisas, de trabalhar, como Deus determinou, do suor do teu rosto você vai granjear seu alimento, Gênesis 3,17. Fazer provisões para o futuro não é errado. Lá em Provérbios 6 e 8, o Senhor pega e elogia, através ali de Salomão, e fala: olha, observa a formiguinha, ó preguiçoso, vai aprender com a formiga, reflita no caminho dela e seja sábio. A formiguinha armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então, o Senhor Jesus não está condenando o ser previdente, o cuidar, o pensar nos cuidados futuros, mas o viver em função disso, de uma forma desvairada, louca. O que não devemos fazer então é nos preocupar demasiadamente com essas coisas. Nas palavras do reformador Martinho Lutero: devo e posso acumular dinheiro e fortuna, no entanto, não em demasia, para que não vire um avarento, que só cuida de si próprio e jamais pode ser satisfeito. Devemos tomar cuidado. O Senhor advertiu sobre isso, que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é fácil. As riquezas são difíceis de se lidar. E por isso a gente entende que se a gente é fiel no pouco, seremos também no muito. Em terceiro lugar, Jesus queria nos ensinar a viver para o reino correto. Qual reino nós devemos viver? Para qual reino? Em contraste com os gentios que buscam desesperadamente comida, vestuário e outras coisas, pois essas coisas, a comida, a bebida, o vestuário, são o seu Deus, como diz em Filipenses 3,19, quanto a esse, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas, os gentios, as pessoas ímpias, as pessoas que desprezam o Senhor, só pensam no aqui e no agora. Mas somos então chamados a priorizar, a valorizar
o reino do Senhor. Somos chamados a buscar o reino e a sua justiça. Devemos focar a nossa vida naquilo que tem valor. Devemos notar que esse buscar em primeiro lugar significa então dar a Deus a prioridade que é devida. O objetivo dessa busca é o reino de Deus e a sua justiça. Os ouvintes então são estimulados, são exortados a reconhecer Deus como seu rei em seu coração, em sua vida, e fazer todo o possível para que ele seja conhecido por outras pessoas. E isso, então, nós vamos utilizar de tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor me deu um carro, é para a glória do Senhor. O Senhor me deu uma casa, é para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Você tem utilizado tudo que você tem, o seu estudo, a sua educação, para a glória do Senhor? Tudo que você tem, é para o reino do Senhor? O famoso pregador Charles Spurgeon também diz que existem muitas maneiras de enviar seus tesouros antes que você vá para o céu. Mas como é que você vai enviar tesouro para o céu antes de você ir para lá? E ele citou então o cuidado com os pobres, e de Deus e a obra de evangelizar o mundo. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: ouvi falar de alguém que disse que sua religião não lhe custava nem um shilling, nem um centavo, né, por ano, e foi dito que muito provavelmente teria custado caro. Você descobrirá que as pessoas fazem uma estimativa bastante precisa do valor de sua religião, pela proporção em que estão preparadas para se sacrificar por ela. Você tem amado mais as riquezas, os seus bens, a sua comodidade ou o reino de Deus? Hoje está o nosso cofrinho missionário aqui. Pela manhã nós vimos a previsão ali dos recursos para a questão missionária. E eu espero no Senhor que essa igreja triplique, quadruplique essa previsão e que esteja honrando o Senhor, não só com as nossas orações por esses nossos irmãos, mas também com as nossas mãos ofertando, porque eles já foram com seus pés para proclamar as boas novas da salvação. Conta-se uma história de um criador de gado, que certa vez a sua vaca ali, a sua melhor vaca, ela pariu e deu à luz a 2 bezerros, um branco e um vermelho. Aí a esposa pegou e falou assim: que bênção, que coisa boa. E ele falou assim: eu dedicarei um desses bezerros quando crescer ao Senhor. Falou assim: qual dos 2? Não, quando crescer, aí assim, a gente pega, vai vender um, pega os nossos recursos e vende o outro e oferta ao Senhor. Passado alguns meses, um dos bezerros morreu. E ele chegou chateado: o bezerro branco morreu. É mesmo, meu amor, mas você não tinha, e agora, né? Assim, foi o bezerro do Senhor. Não, mas meu amor, você falou que escolheria posteriormente qual seria ali ofertado ao Senhor. Não, no meu coração eu já tinha escolhido que o branco era do Senhor. O que morreu é do Senhor, o que sobrou é o nosso. Como é que tem sido? Ao invés da ansiedade a respeito das necessidades físicas básicas, que Deus, em seus cuidados providentes, tem nos suprido, nós devemos buscar honrar o Senhor em obediência à sua vontade. Jim Elliot, ele nasceu em 8 de outubro de 1927, na cidade de Portland, no estado americano de Oregon. Embora se destacasse em todas as áreas, ele era um homem muito inteligente, um rapaz muito inteligente. Ele
o Senhor tocou-lhe e ele falou: eu quero ser um ministro da palavra do Senhor. E eu sei que eu tenho um chamado para missionário. Além das pessoas falarem assim: nossa, que desperdício, um rapaz tão inteligente, olha, vai ser ministro do Evangelho. E até os pastores falavam assim: nossa, meu filho, você vai ser um ministro tão bom aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim: missão. Não, você vai desperdiçar a sua vida em missões. Missões. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, disse Jim Elliot. Em 8 de janeiro de 1956, Elliot e seus companheiros, eles foram mortos, 5, ele mais 4 amigos, por flechas dos Huarani, enquanto tentavam ali estabelecer contato com eles. Ele constantemente orava ao Senhor: consuma minha vida, Senhor. Eu não quero uma vida longa, mas sim cheia de Ti. Senhor Jesus, satura-me com o óleo do Teu Espírito. A morte de Jim Elliot e de seus amigos comoveu, foi inspirador. Posteriormente, as esposas deles conseguiram evangelizar aquela tribo que havia matado seus maridos. E posteriormente, o assassino do Jim Elliot estava ali no batismo de seus filhos. Não devemos nos preocupar com amanhã. Basta o dia o seu próprio mal. Não devemos nos preocupar com coisas antes do seu tempo, mas com a glória de Deus devemos nos preocupar. Aprendamos assim, concluindo, a pôr o coração no devido lugar, a confiar em Deus em todo o tempo e a viver para o reino correto. Algumas aplicações para a nossa vida: devemos priorizar a nossa vida espiritual em relação à vida material. Em função de qual reino temos empregado nossas energias? Onde está o nosso coração? Devemos confiar também em que Deus certamente suprirá as nossas necessidades. Somos filhos do Deus Altíssimo. Se Ele, em seu amor, nos concedeu o que era mais precioso, seu Filho, certamente Ele não deixará que passemos necessidades básicas. E por fim, devemos viver com simplicidade e desapego. Desapega, gente, desapega, porque nada levaremos. Nu viemos, nu voltaremos. O Senhor deu, se o Senhor tomar, bendito seja o Senhor. A Ele toda a glória eternamente. Amém. Somos peregrinos nesse mundo. O que temos, o Senhor nos deu para que nós cuidemos. Somos só mordomos, nada levaremos. Amém. Vamos colocando de pé.